Maristela é nascida, criada e crescida em Niterói. Eu sou o Luiz, vindo da Nova Holanda, na Maré, Rio de Janeiro. Maristela, o que despertou a tua paixão pela gastronomia? Foram as festas da minha mãe quando era pequena e ela demorava, às vezes, uma semana elaborando bolos, a festa toda. Foi onde tudo começou. Hoje, eu que trilho esse caminho. Pra mim é o cheiro da carne que meu pai fazia. Aquela magia de ver a carne entrando branca e saindo dourada. Somos chefes cozinheiros, prontos para a receita da casca louca. Bom, gente, depois de separamos todos os ingredientes, a gente tira essa parte branca aqui de dentro para tirar um pouquinho a cica da casca de banana. Importante que, independente se esteja amarela ou escurinha, ela é aproveitável, ok? E a gente corta em brunoise. Vamos fazer a marinada agora. Eu vou pedir pro Luiz, moe pra mim. Nossa, que moedor é esse? Pesadinho. Bom, eu coloquei o suco de gengibre, o shoyu, agora o alho moído, a páprica doce e o Luiz está moendo o coentro e a pimenta. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Posso colocar? Pode. E agora vamos refogar. Já tá pronto aí, Luiz? Tá quentinho. Agora você me passa o azeite, por favor. Aqui. Ok. Esse aqui. Colocando azeite. Você me passa a cebola, por favor. Muito importante o sonzinho. Vou deixar a cebola fritar um pouquinho. Não tem problema se a cebola escurecer, porque a receita depois vai ficar meio escurinha. Então a gente deixa ela escurecer um pouquinho, torrar um pouquinho para liberar mais sabor. Depois que a cebola fritou um pouquinho, a gente coloca os 2 pimentões e deixa refogar mais um pouquinho. Bom, depois que refogou o pimentão, a gente entra com molho de tomate. E aí a gente deixa refogar mais um pouco. Então depois de 15 minutos marinadas, a gente vai usar a casca louca. Colocando aqui a nossa casca de banana. E a gente mexe aqui. E deixa cozinhar por 10 minutos e está pronta a nossa casca louca. Pessoal, nessa receita a gente não usou sal porque a gente usou shoyu. O shoyu é bem salgado, então a gente não precisa adicionar sal. Só usamos a casca da banana. Impressionante, um prato super fácil de fazer e delicioso. A banana é a fruta mais desperdiçada do Brasil. De 100 caixas, apenas 60 chegam para o consumo das pessoas. Elas vêm via rio, saem por mar, chegam de caminhão, tudo que é tipo de banana. Banana da terra, banana nanica, banana prata, ouro, banana maçã. O Brasil é o segundo país que mais planta e consome banana. Olha a banana! Vai até banana com arroz e feijão. Vira doce em calda, é frita, na churrasqueira e agora transformada no prato casca louca. O interessante dessa receita é a possibilidade de usar a banana de forma integral, sem desperdiçar nada. O Davi é o fundador da Gastromotiva. Vamos ver o que ele acha. E aí, Maristela? Oi, finalmente tudo bem? eu te vi. E aí, Davi? Tudo Você bem? sempre aqui, né? E aí, o que vocês fizeram? Então, a gente trouxe aqui a casca louca em 3 versões. A gente fez com pão de multigrãos. Isso é folha de beterraba? Isso, folhinha de beterraba. Que legal. E um brotinho. Fizemos também um escondidinho de Que eu casca amo. louca, com batata baroa. E também um charutinho de casca louca com repolho roxo. Um leve toque de molho de tomate artesanal e salpicado com salsinha. O molho de tomate vocês também usam a casca, que vocês Sim, tentam fazer de tudo. tudo. O que eu provo? Eu Esse aconselho todos. Repolho é de fácil acesso, é saboroso e é bonito. Tem Não, uma eu cor amo maravilhosa. repolho. Mas só pode provar um que vocês falaram, né? Mas eu acho que eu não vou resistir. É um processo bem simples. A gente só fez um branqueamento, depois recheou com a casca, enrolou bonitinho e finalizou com um molho de tomate. Nossa, ele tá super equilibrado. Eu gosto da textura também.
A ideia não é deixar ele muito mole, né? É deixar Mas ele dá pra bem sentir a crocantinho. textura Sim. da carne, Sim. da casca. Eu também aprendi a usar bastante carne proteína de soja, né? Que também chama da carne. Mas eu acho que isso é mais saudável, pelo que eu tenho aprendido. Purê, a gente também não é acostumado a fazer com a casca, né? O legal da casca da baroa é que você pode usar a casca para fazer um purê. Se você usar uma outra batata, ela fica meio rústica. O que eu fico pensando, assim, até pelo meu próprio aprendizado, é esse desafio cultural, né? Acho que se eu não tivesse aberto minha mente, meu coração, meu paladar, quando eu descobri a casca da banana, o coração da banana, eu não estaria hoje provando outras coisas. Agora, eu acho que o grande desafio é quebrar o preconceito. Eu venho da favela, as pessoas têm aquela cultura de muita carne, né? Você chega lá, tem churrasco com muita carne e ninguém está comendo legume, ninguém está comendo verdura. As pessoas acham um absurdo você comer casca, comer carne de banana, né? E aos poucos a gente vai conseguindo levar essa cultura de comer o alimento de forma integral. É muito bom você ter essa cultura e começar isso desde quando você é pequeno. Então eu gosto muito de trabalhar com crianças, porque além das crianças serem sinceras e demonstrarem mesmo se gosta ou não gosta, você passa para elas uma visão interessante de um lixo que não seria lixo, porque para mim lixo é um resíduo do que foi mal utilizado. E a partir do momento que você educa a criança para repassar isso para os seus familiares, para sua mãe, para o seu pai, faz com que ele cresça com esse pensamento e futuramente não teríamos mais lixo. Isso aqui tá muito gostoso. E me lembra tudo que a gente vem falando de gastronomia social, os pilares de educação, dignidade, bem-estar, combate ao desperdício. O desperdício está em todo lugar. Hoje eu trabalho num restaurante e quando eu cheguei lá, eu via as pessoas jogando a para de salmão no lixo. Então a gente começou a utilizar tudo, né? E aí hoje a gente faz terrine, faz pasta, faz quiche. Então dá para fazer muita coisa. Eu acho que a gente como profissional isso tem um impacto econômico no modelo do negócio. Então, você acha que a gente começar a influenciar mais todo o mercado da gastronomia, que as escolas de gastronomia ensinem isso, que as associações, que a gente comece a mudar. Para mim tá tudo aqui, né? É mudar. Educar desde da criancinha até o adulto. Uma coisa que eu peguei muito aqui no refeitório foi o não desperdício e a questão da dignidade. Eu acho que se todo mundo tiver esse pensamento de usar o alimento de forma integral e de não desperdiçar, a gente consegue pelo menos diminuir o impacto da fome no mundo. Sim. Então, com isso, a gente automaticamente consegue levar dignidade às pessoas que não têm acesso a esses alimentos. Posso comer o teu? Pode, Olhando, por favor, assim, tá uma delícia, olhando, tá uma delícia. eu já provei esse. Experimenta. Nossa. Parabéns. Muito bom mesmo. Esse acho que é o que eu mais sinto o sabor. Porque só tem a casca da beterraba. Perfeito. Folha da beterraba super leve também, mas aqui eu sinto o sabor. Parabéns. Sim, eu também sinto Que onde eu mais. mais senti o sabor. E desculpa, é o mais bonito.